Paulo César de Araújo. Tudo bem, meu querido? Tudo. Deixa eu desligar aqui o celular para não tocar aqui. Como é que estão as coisas, meu querido? Na luta, né, rapaz? Firme aqui na luta. Não é fácil, não, mas a gente vai tentando, né? Vamos fazer essa live bonita aí. Eu vou começar a gravar aqui já. Vou Vai aí para a gente... fazer uma apresentação aqui. Olá, amigos do nosso canal Estúdio do Futebol, onde os craques são eternos. Esse é o nosso espaço cultural do canal. Para mim, hoje é muito especial, porque hoje a gente vai falar com um grande amigo meu de muitas batalhas culturais. Eu acompanho o trabalho dele há muito tempo. E não tem nem palavras para definir o que esse cara significa para a literatura musical brasileira. Paulo César de Araújo. Tudo bem, meu querido? Meu amigo Amilcar Eduardo, prazer, rapaz, estar aqui com você no seu canal. Eu tenho acompanhado também aí seu trabalho, muito bom, né? Entrevistas, debates, a memória, né? Sendo valorizada aí, isso é importante. E estamos aqui para esse papo aqui especial também com você. Vai ser sempre um prazer, né? Nossas conversas são sempre em torno de cultura, esporte, né? Música, enfim. E vamos dar prosseguimento aqui. E lembrando que você está devendo aquele famoso livro sobre futebol. Verdade, rapaz. Tem esse projeto. Aliás, ideias aqui não faltam, né, amigo? Não sei se a gente vai ter tempo. É verdade. Mas eu já tenho uma pesquisa boa sobre futebol, né? Lá no tempo da faculdade, ao mesmo tempo que eu pesquisava música brasileira, eu já pesquisava também futebol, né? E fui ali procurando aqueles craques todos ali do passado, né? Conversando com eles, buscando também essa coisa da memória, ainda no gravadorzinho cassete, né? Fitinha. Mas, enfim, fui entrevistando Domingos da Guia, enfim, os craques todos ali, sim. E para Na Copa de variar, 50. Fui pegando um por um, né? O Gilmar, enfim. Fantástico, rapaz. E fui ali nos intervalos ali, naquele período ali, quando eu estava na faculdade nos anos 90, todos estavam aí, ou grande parte deles, né? E eu fui conversando com eles assim sobre a história do futebol brasileiro, as experiências. Então, essa é uma pesquisa inédita que eu tenho, que eu vou, sem dúvida, vou me debruçar ainda. E o acervo aqui do canal está à sua disposição. Você sabe que Obrigado. eu tenho um acervo grande, não só, até porque você usou muita coisa do meu acervo para fazer o livro do rei. Claro. Seu acervo aí foi fundamental, né? Aliás, os amigos todos aí que colaboraram aí, colaboram até hoje, né? Esses grandes pesquisadores de Roberto Carlos, e você, mais do que o pesquisador, sempre um fã, comprando e adquirindo tudo sobre o Roberto. Com certeza. Então, você é uma dessas referências aí também. É isso aí. Bom, Paulo, a memória que eu tenho de você é, uma vez com muita tristeza, quando o Roberto proibiu pela primeira vez o teu livro, a gente fez um almoço lá em casa. Na época eu morava lá do pesquisador Luiz Fernando Vieira. Grande Luiz Fernando. Grande Luiz Fernando. A gente fez um almoço lá para tirar um pouco da apatia que você ficou, um pouco da tua tristeza. E eu lembro daquele almoço, não vamos deixar isso barato, vamos batalhar e vamos conseguir botar esse livro para frente. E redundou no livro O Rei e o Réu, né? E hoje você já está com um novo livro que eu queria que você falasse um pouquinho o que é uma reedição dele, uma atualização. Perfeito. Bom, o livro, eu estou relançando agora a nova biografia de Roberto Carlos, com o título Roberto Carlos Outra Vez. Ele entra na pré-venda a partir dessa segunda-feira, né, dia 19, em todos os sites, de todas as livrarias físicas e virtuais. Esse será um livro publicado em 2 volumes, porque o que eu fiz? Eu reescrevi essa história. É a mesma história de Roberto Carlos que eu contei em Roberto Carlos em Detalhes, só que agora com muito mais detalhes, com novas fontes, porque eu fiz uma pesquisa, a pesquisa não parou. Para aquele livro, eu já tinha feito 170 entrevistas, né? Eu fiz mais 30 nesse período. Novos livros foram publicados, que não existiam lá em 2006, quando eu publiquei a biografia. Por exemplo, o livro de memórias de Erasmo Carlos não existia, o livro de memórias de Wanderleia,
o livro de memórias de Eduardo Araújo, as biografias de Rony Von, de Carlos Imperial, tudo isso foi publicado depois do meu livro. Então, essa bibliografia toda, esses depoimentos, essas memórias, eu incorporo tudo. Entrei em contato com os maestros americanos, alguns deles, né? Porque você sabe que era impossível lá para mim, lá em 2000, 2001, falar com um maestro americano ali, enfim, a dificuldade de comunicação, mas com essa facilidade da internet, isso ficou mais fácil. Então, o livro chega com novas fontes, nova pesquisa, só que, diferentemente do outro, que no outro livro, Roberto Carlos em Detalhes, eu conto a história do Roberto e passo pelas canções dele. Nesse novo livro, Roberto Carlos Outra Vez, eu começo pelas canções, eu lanço um olhar, um foco em cima das canções do Roberto, porque eu acho que é o que ficou mais de lado. Nos últimos anos, amigo, não sei se você concorda, ficou a conversa em torno do Roberto ficou muito em cima do toque, das superstições, das manias, do misticismo, do seu programa na Globo, enfim, ficou muito... E as canções foram ficando de lado. O que é essencial do Roberto para mim, o que tornou ele rei, foram as suas canções. Esse patrimônio, que hoje é um patrimônio cultural brasileiro, as canções do Roberto. Então, o livro Roberto Carlos Outra Vez traz essas canções para o primeiro plano. É isso que é o essencial para explicar Roberto Carlos. Roberto Carlos não se tornou rei por causa dos seus cabelos, nem por causa da sua pele, nem por causa do seu carisma. Isso tudo, esses elementos todos, nem por causa do seu temperamento cordato, não, tudo isso, claro, contribuiu à administração da carreira, mas Roberto Carlos ele chega aos 80 anos com esse prestígio porque ele construiu um patrimônio que são as suas canções. Estamos falando de Detalhes, de Outra Vez, canções que ele compôs, que ele não compôs, mas que são canções dele, como Vai Você, que é de Antônio Marcos, mas que é uma canção do Roberto, porque ele gravou da forma, né, o estilo dele. Quero que Vá Tudo para o Inferno, Emoções, Fera Ferida. Então, o meu livro destaca isso. Por isso que cada capítulo do livro eu analiso uma música do Roberto, em destaque, né? Então, e eu vou contando a história dele a partir do tema da canção. Por exemplo, o livro começa, no primeiro capítulo do livro é o divã. Por que o divã? Porque nesse livro ele fala da infância, ele fala ali de todo aquele ambiente onde ele viveu, fala do acidente, quer dizer, coisas que aconteceram na infância dele. Então, o livro começa, então, quando diz lá a música, né? Relembro a casa com varanda, muitas flores na janela. Então, eu entro nessa casa com ele. Que casa é essa? Como é que era essa casa? Que família é essa? Desço ali aquela escadinha ali da casa, vamos para a rua. Que rua é essa aqui? A Rua da Biquinha. Enfim, depois eu vou para outra música, Meu Pequeno Cachoeiro, que é o capítulo 2 do livro. Que cidade é essa? E esse rio Itapemirim? Ele fala lá, minha escola. Que escola é essa? Como é que foi essa relação dele com a escola naquele período? Então, ao mesmo tempo, eu estou contando a história da música, como a música foi feita, ao mesmo tempo, eu estou contando a história de Roberto Carlos. Então, o livro, a narrativa é em dois planos. Ele está, por exemplo, lá nos anos 70, gravando a música, e, ao mesmo tempo, ele está ali na infância dele. Então, eu jogo no tempo ali, ao mesmo simultâneo, a narrativa, né, que eu procurei construir, sem perder o fio da meada, que é a história dele, mas nos guiando pelas canções. A terceira música, por exemplo, é de Laura. Então, ele está em Nova York, ele compõe a música em Nova York, numa noite no hotel, uma noite de solidão, ele sentiu uma saudade, ele chorou ao compor essa música, eu narro isso, mas ele lembra ali da infância dele, quando ele ficava triste, a mãe o acolhia. Então, nós vamos lá para a infância novamente, caminha ali pelas ruas de Cachoeiro, volta para Nova York, ele entra no estúdio para gravar Lady Laura. Então, é isso, o livro vai nos dois planos, nos dois tempos, mas, fundamentalmente, nos guiando pelas canções, o que as canções estão apontando. E tudo em torno daquela gravação. O que está acontecendo na música brasileira, na vida dele, no contexto, e assim nós vamos caminhando. Então, são 50 canções como destaque no primeiro volume, que vai até 70. Quer dizer, eu narro a trajetória dele até 1970. A última música do volume 1 é Jesus Cristo. Fecha ali o volume 1. E o volume 2, que vai começar com detalhes a partir de 71, abre com detalhes, contando os bastidores, a história, o que estava acontecendo na vida dele, a partir de detalhes, até chegar em 2021, com a última música que ele lançar aí, talvez lance ainda esse ano, não sei. Mas o que acontecer será incorporado. Me diz uma coisa, você acha que a música Traumas é mais ou menos uma continuação do divã? É exatamente isso. Inclusive, eu falo isso, né? Embora a frase é exatamente essa, embora gravada antes, né,
Eu lembro por causa daquela frase do pequeno corpo que na febre que ardia. Traumas é de 71, Divã é de 72, mas o Traumas é a continuidade, é aquilo ali. Na primeira, ele descreve o acidente, na segunda, ele fala do momento que ele está no hospital, né? Que ele está lá sendo atendido. Então, um pouco isso. Traumas, eu falo um pouco de Traumas no volume 1, mas ela vai ter destaque lá no volume 2, porque ela é uma música importante. Aqui no volume 1, eu cito, claro, Traumas também no capítulo do Divã, mas eu volto a ela lá no capítulo 2, porque ela foi uma música importante no show de 73. Quando eu falar do show de 73, eu volto a Traumas, né? Ela vai ter esse destaque, é uma música importante, clássica do Roberto Carlos. Enfim, cada capítulo é uma música, mas só dizendo, tem um destaque de música, mas outras músicas que não são tidas do capítulo também são comentadas, de tal sorte que o livro, por exemplo, nesse volume 1, Amilcar, eu analiso os 10 álbuns de Roberto Carlos, os 10 álbuns que ele lançou entre 61 e 70, os 10 álbuns, que eu vou até o disco de Jesus Cristo. Então, tudo o que aconteceu com esses discos, como é que eles foram lançados, as capas, os arranjos, as gravações. Eu entro no estúdio com o Roberto Carlos, eu entro no estúdio com ele, nós entramos lá, porque eu entrevistei o técnico de som, entrevistei o produtor, entrevistei os músicos praticamente todos, enfim, entrevistei os divulgadores, a gente vai contando essas histórias, e a história das canções. Uma música ganha um destaque como título, é a música mais importante, e as outras que compõem o álbum são comentadas, de tal modo que todas as músicas gravadas por Roberto serão comentadas ao longo do livro. Então, o livro é isso, é um destaque, lança uma luz, um foco em cima do que eu acho importante, que são as canções do Roberto. É isso que me interessa agora, é isso que eu quero trazer ao primeiro plano. E, junto com as canções, a vida dele, aquilo que estava acontecendo, né, com esse artista ao produzir esse patrimônio da cultura brasileira, que são hoje as canções do Roberto. O que você viveu desde o primeiro lançamento daquele livro Roberto Carlos em Detalhes até hoje? Qual é o teu sentimento em relação a isso? Tudo que você passou, porque você, assim como eu, a gente teve um grande amor à obra do Roberto Carlos, né? Só que, infelizmente, ele não entendeu esse grande amor. Talvez tenha sido um amor que você quis dizer na literatura e ele não entendeu. Como é que você toma, como é que você enxerga isso? Racionalmente, não com o coração, mas racionalmente. Perfeito a sua pergunta, porque eu procuro ver dessa forma mesmo. Como é que eu me coloco aqui, Amilcar? Eu sou um profissional da memória, certo? Eu sou um pesquisador, um historiador. Desde que eu me interessei pela música brasileira, quando entrei na faculdade, comecei a ter a música brasileira como objeto de estudo e comecei a pesquisar, publiquei meu primeiro livro, Eu Não Sou Cachorro Não, sobre a música brega. Aliás, esse livro, para mim, é o melhor de todos. Obrigado. É o meu livro também. É o melhor de todos. E nesses livros todos aí, eu estou tendo a música popular como objeto de estudo e meu foco. Então, quando eu me debrucei sobre a obra do Roberto, eu fui também com esse objetivo, explicar esse fenômeno do Roberto Carlos. Então, eu posso dizer para você, como historiador, como pesquisador, eu não posso ficar brigando com o meu objeto de estudo, eu não posso ter ressentimento da minha fonte, as canções do Roberto são minhas fontes, as entrevistas dele. Então, a minha relação é essa. Claro que eu lamento o que aconteceu, lamento por mim, lamento pela própria história dele, mas isso não me torna alguém assim, agora avesso a Roberto, ou com mágoa no sentido desse sentimento. Isso não está. Ele foi meu ídolo desde a infância, mas os meus livros não são livros de fã, são livros de historiador, baseado em fontes, documentos, mas com uma visão positiva sobre o Roberto, porque meu objetivo era esse mesmo. Eu sempre achei que ele foi sempre relegado a um segundo plano pela crítica, pela historiografia, e eu quis colocá-lo no seu devido lugar, que é top na história da música brasileira, que ele muda o rumo dos acontecimentos. Então, eu tenho uma visão positiva. Mas, nesse sentido, mas não é um livro de fã, é um livro de historiador, com uma visão positiva. Agora, o Roberto não entendeu isso, paciência, mas o meu compromisso não é com o Roberto, o meu compromisso é com a história. Eu não fiz o livro para agradar Roberto, eu fiz o livro para preencher uma lacuna na historiografia, contribuir para a história da música brasileira. Se o artista ia gostar ou não, claro, eu gostaria que ele tivesse aceitado bem o livro. Não aceitou, entrou com um processo, fomos para as barras dos tribunais. Ok, agora, isso não me deixa paralisado, nem, enfim, até porque eu compreendo também o personagem Roberto Carlos, sei das suas contradições, dos seus enfim,
das suas limitações. Ele, por exemplo, não tem o hábito de ler, nunca teve o hábito da leitura. O livro, para ele, é sempre um objeto estranho. E só alguém com pouca intimidade com o livro para tomar uma decisão daquela, querer queimar 11 mil livros. Quer dizer, então, compreendendo também esse personagem, as suas contradições, as suas obsessões, né? Essa coisa do toque também contribuiu para esse processo, aquela obsessão de querer controlar tudo em torno de si, até por compreender esse artista, conhecê-lo, não me deixa para ficar com mágoa, um sentimento ruim, nada disso. E por isso eu continuarei escrevendo sobre música brasileira. Eu tenho outros projetos, quer dizer, essa é a minha contribuição para o tema Roberto Carlos, mas a minha relação é essa. Aliás, tem uma música do Roberto, que eu acho uma das melhores, talvez o último grande clássico dele, que é a música Nossa Senhora, né? Isso. A música de 93, que tem um verso lá que ele diz assim: se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração, e aqueles a que fiz sofrer, peço perdão. Eu acho que esses versos servem para mim e servem para ele. Eu, de minha parte, não tenho nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, e espero, sinceramente, que a prece dele tenha sido atendida, né? Que ele também não tenha ficado com nada de negativo no seu coração. Então, é isso. Eu acho que é uma relação profissional nesse sentido, né? Eu sou um historiador, pesquisador, Roberto é meu objeto de estudo, e vou seguir pesquisando e escrevendo sobre ele e outros personagens da história da música brasileira. Bom, a gente conhece o Roberto Carlos, a gente sabe como é o estilo Roberto Carlos, né? Mas quem sabe, depois de tudo isso, quando eu lembro muito bem que você se identifica muito, e foi assim que você sentiu naquela época, você se sentiu naquela música Querem Acabar Comigo, né? Mas quem sabe o Roberto não canta para você, ao final de tudo isso, perdoa. Rapaz, você está sendo otimista, você está otimista. Eu acho, quer dizer, eu não sou tão otimista. Tem que ser. Eu não sou tão otimista assim. Eu vou dar. Aí eu estou dizendo, eu sou um cara assim, mas eu não sou otimista. Acho que pelo tempo, pela idade dele. Aí já está falando no entusiasmo, na empolgação, eu entendo. Entendi. Agora, o que eu posso dizer para você, e isso é fato, é que ao longo desse tempo, desde o início do processo em 2007, ele recebeu e continua recebendo sinais de várias pessoas dizendo: Roberto, a atitude que você tomou foi despropositada, foi equivocada. Esses sinais ele recebe há quantos anos? Desde 2007 até 2021. Então, ele recebeu esses sinais. Isso ele não parou de receber, porque eu sei disso de pessoas que conversam com ele, que já me falam isso, enfim. Não vou nem citar o nome aqui, que são pessoas até próximas dele que falam comigo, mas assim, ele está recebendo isso pela imprensa. Então, acho que também o tempo, né, certamente ele vai receber esse livro agora de forma muito mais tranquila do que o primeiro, por tudo isso que aconteceu. Eu acho que alguma coisa ele aprendeu também, né? Ele não esperava aquela repercussão toda aquela polêmica, certamente ele não esperava. Ele aprendeu também. Mas daí a chegar a pedir perdão, tal, eu acho que ele vai ficar na dele e eu vou continuar na minha, e é isso aí, né? E vida que segue. Paulo, como você é um grande, na minha opinião, eu sou suspeito... Não, mas só um detalhe aí, peraí, só para... que você falou aí, perdoa, né? Eu me lembrei de outra música agora, que é aquela Pensamentos, né? Pensamentos. Quem dera que as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos. Conhecidos. Descobrissem, né? Que se amam e se unissem na verdade dos amigos. Pronto. Olha aí a maior oportunidade de Roberto Carlos cumprir isso que ele deseja na música. É isso. Eu me lembro, não sei se você lembra, quando ele foi lá se apresentar no show em Jerusalém, aquele show em Jerusalém, ele incluiu essa música no repertório, música que ele não costumava cantar. E ele incluiu por quê? Porque ele quis dar uma mensagem ali de paz, né? Aquele ambiente ali, né? Então ele quis lançar essa mensagem, quem dera. Pois é, Roberto, é isso. Bom, entusiasmo e otimismo não pagam imposto, então a gente pode ter à vontade. Claro. Bom, como eu falei, eu sou suspeito para falar que nós somos amigos há muito tempo, né? Te recebi várias vezes na minha casa com o maior prazer, com alegria. A gente senta para conversar e fica. Acho que a última vez que você veio aqui, a gente saiu quase 10 horas da noite. Eu sou sempre um dos últimos a sair. Com certeza.
Mas aí o que acontece? O que você acha hoje da música popular brasileira? Você não acha que decaiu muito? Muito modismo? Quem teve, é claro, guardado as devidas proporções, quem teve cantores do naipe de Almir Peixoto, Agnaldo Timóteo, que faleceu recentemente, Peri Ribeiro, até mesmo Roberto Carlos, depois tem Pablo Vittar. Eu me sinto triste, eu vou ser sincero a você, eu me sinto triste vendo essa situação da música. Eu não sei o que você pensa disso. Bom, eu vou te dar uma opinião aqui, um pouco aí, vou mais uma vez aqui o historiador, pesquisador. Uma coisa que eu constatei, quando eu comecei a pesquisar música brasileira, é um discurso que é frequente, né? Então, isso aí que você falou é uma percepção quase comum, né? Mas eu digo assim, mas essa percepção existe, parece que no dia seguinte ao surgimento da música brasileira, alguém já estava falando na decadência da música brasileira. Então, você vai lá nos anos 30, você tem já pessoas saudosistas, porque a música lá do passado que era boa. Nos anos 50, né, aqueles críticos e comentaristas, mas cadê? Bom era no tempo do Noel. Tem um livro chamado Sambistas e Chorões, do Lúcio Rangel, né, publicado em 62. Olha bem, 62. Nós estamos ali com a bossa nova recém, né, estabelecida, uma nova geração surgindo. E no prefácio desse livro, rapaz, na apresentação do livro, fala assim: que tristeza ligar o rádio. Esse instrumento assassino. Diz que o rádio é um instrumento assassino. Que tristeza. Que música ruim é essa do Brasil? Como é que a música pode chegar a esse ponto? Bom era lá no tempo, né? do Noel, no tempo do samba, no tempo do Francisco Alves. Nos anos 70, é sempre assim, você pega os jornais nos anos 70, que tristeza essa música brasileira. Como é que pode? Nelson Ned, Valdir Soriano, Roberto Carlos. Bom era lá no tempo da Bossa Nova. Aí já é bom lá em 62. Aí 75, bom é 72. Enfim, eu só estou dizendo, nós temos sempre essa percepção que nós estamos vivendo. Isso vale para o futebol também. O futebol do passado sempre melhor. Não esqueça disso. Não esqueça que o livro do Mário Filho, o Negro no Futebol Brasileiro, o primeiro capítulo, ele começa discutindo o seguinte: as razões do saudosismo. As razões do saudosismo. Por que o futebol do passado é melhor? Veja bem, então o futebol do passado já era melhor. Você vai nos anos 70, rapaz, eu tenho aqui uma matéria falando assim, a decadência do futebol, matéria de 73. Bom era no tempo do Dida, no tempo do Danilo Alvim, porque era um jogador. Enfim, é um discurso recorrente. Mas, sem dúvida, eu estou compartilhando com você, enquanto a gente está vivendo, assim, há uma percepção disso realmente interessante. Mas eu só estou lançando isso aí, que eu espero um pouco o tempo passar, sei lá, tem muita coisa aí que a gente não consegue perceber também. E quando passa um tempo, a gente vai avaliando melhor, né? Mas a percepção é natural, né? Enfim, eu acho que existe hoje uma coisa muito mais comercial do que cultural. A pessoa preocupada com o comércio, né? Com a distribuição imediata para render dinheiro, do que propriamente com a arte. Sabe, outro dia eu estava conversando com o Carlos Cola. Poxa, conversar com aquele monstro da música brasileira, rapaz, ele faz música assim diariamente, faz música verdadeira. As letras dele são obras de arte. Hoje é muito difícil você ver letras hoje igual a do Carlos Cola, que ainda é um compositor que o Roberto Carlos grava, né? Todo dia do Roberto tem uma letra Cola. E é o compositor que ele mais gravou, né? Depois dele de Erasmo. É o compositor, começou em 71, né, com a música Namorada. Depois veio a Negra. Negra em 72. Eles mandaram as duas músicas juntos, ele gravou a Namorada no álbum de 71 e gravou Negra no álbum de 72. E a partir daí foi numa sequência praticamente todo ano, naquela fase que o Roberto gravava. E de todos esses compositores, ele gravou muita gente, né? Quer dizer, Getúlio Cortes, Helena dos Santos, o próprio maestro Eduardo Lages, Mauro Mota. Verdade. Todos esses compositores, o que ele mais gravou
depois das suas próprias canções com Erasmo, foi exatamente Carlos Colla. Quer dizer, Carlos Colla conseguiu algo que outros compositores sonham, que é pelo menos ter uma música com Roberto Carlos gravada. Sabe que todo sonho aí de compositor é isso. É ter, não é de qualquer compositor, é de todos. Entendeu? O Tom Jobim tentou lá, mandava a música para ele, mas o Tom Jobim não viveu para vê-lo gravar uma música dele. O Roberto vai gravar depois da morte do Tom. Mas, enfim, Chico Buarque mandou música para Roberto ainda não gravou música do Chico Buarque. Gilberto Gil já mandou, Gilberto Gil, Roberto ainda não gravou, gravou 3 do Caetano, gravou uma do Djavan, mas todos, né? Você lembra que o Sérgio Sampaio fez aquele Meu Pobre Blues, né? Ele lamentando, né? Pedindo, quando é que você vai gravar meu Pobre Blues, né? Aquele sonho de ter uma música com o Roberto. Jardim Macalé mandou música para ele. Quer dizer, nós podemos dizer que isso enfim, isso, quer dizer, os compositores do IEE já mandavam música para Roberto desde o início da carreira, ele está gravando essa turma, Luiz Airão, Getúlio Couto, e com a explosão do sucesso do Roberto, ali, especialmente depois de 66, aí a turma da MPB começa a mandar também. Então, ele vai recebendo músicas dos dois segmentos, né? E vai sempre ali gravando muito pouco esse outro lado. Então, o que o Carlos Colla conseguiu não é pouca coisa, né? De toda essa legião de compositores brasileiros que sonham pelo menos ter uma música. O Sérgio Sampaio queria apenas uma, que fosse uma música dele que ele queria ouvir na voz do Roberto. Infelizmente, ele não teve. Eu acho que o Colla conseguiu pegar aquele fio condutor que o Roberto Carlos gosta para as músicas. Ele fez a música, ele sacou qual é que era do Roberto, porque isso é uma coisa importante, né? Ele percebeu logo, ele faz a música à medida do Roberto, a melodia, e aquelas em parceria com o Maurício Duboc, né? Com a letra do Colla, a melodia. Enfim, ele entendeu o que é o Roberto, como é que o Roberto quer, o que o Roberto não gosta. Então, acho que ele pegou, mais do que outros artistas, né? Ele pegou essa forma e foi produzindo ali, e todo ano praticamente, né? Até que o Maurício Duboc se retirou, enfim, quando eu entrevistei, ele até falou isso, que ele estava naquela pressão todo ano, uma música que ele foi se sentindo tolhido, que ele quis um pouco se libertar, foi uma decisão dele, né? Mas o Colla continuou com outros parceiros, né? O Sullivan. Sim, com o Sullivan, enfim, outros parceiros fazendo música, ou fazendo a letra, até versões. Enfim, então, por essa soma aí de canções, é que ele, enfim, chega hoje aqui com o Roberto aos 80 anos de idade, 71 de carreira, se contarmos desde o início, que eu conto assim, quer dizer, você tem 2 marcos na carreira do Roberto. O primeiro é quando ele estreia no rádio. Isso. E por que é importante a estreia? Porque ele não parou de cantar. ZYR9, lá de Carrasco. Isso, ZY9. É importante porque ele não parou. Ele não é que ele foi cantar no rádio aos 9 anos e foi cuidar de fazer outra coisa na vida e depois, não. Ele não parou de cantar. Ele começou no programa, se apresentava no programa lá todo domingo, até conseguir um programa próprio, continuou cantando no programa próprio, participando. Ele não para. Veio para Niterói aos 15 anos, sempre cantando aí nas apresentações. Ou seja, ele é um cantor, podemos dizer, dedicado ao seu ofício desde os 9 anos. Então, se você contar em 1950, hoje, dá 71 anos de carreira. Ou você pode contar a partir do momento que ele grava o primeiro disco, que aí é a carreira discográfica. Ele lança o primeiro disco em outubro de 59, João e Maria e Fora do Tom. Aí nós temos 62 anos de carreira, né? Contando a partir da gravação do primeiro disco. A carreira como cantor, 71 anos, e a carreira como de gravação de disco, né? Pública, assim, já lançada oficialmente, 62 anos. Então, é bastante tempo, né? E nesse período todo aí, ele vai incorporando aí vários artistas, vários estilos de música. Ele começa com bossa nova, depois vai para o rock, calypso, enfim. Gravou até bolero, você sabe, naquele primeiro disco dele. Aliás, está aqui a mão, aqui, ó. Louco por Você, histórico, o primeiro álbum de Roberto Carlos. Você abre o disco aqui com um bolero, rapaz. E aí a gente fica pensando como tudo poderia ter sido diferente, amigo. Porque se esse bolero que abre o disco, se eles botaram a música aqui na abertura, é porque eles sabem que a abertura de um disco nessa época era uma música que... para apontar mais, dizendo assim, vamos ver, ele já tinha fracassado como cantor de bossa nova, quem sabe como cantor de bolero.
e ele grava aqui, não é por mim, mas para ele foi até bom, né? Fracassou como cantor de bolero e acabou depois, de fracasso em fracasso, encontrando o seu caminho. Eu estou dizendo isso porque o Altemar Dutra, que tem praticamente a mesma idade do Roberto, acho que ele é um ano mais velho só, o Altemar Dutra começou e já fez sucesso com bolero, né? Ele chegou, fez sucesso, ele foi ser cantor de bolero até o fim da vida. Grande voz, aliás, um dos maiores cantores da história da música brasileira, um luxo de cantor, Altemar Dutra, uma das vozes, um dos timbres mais bonitos da música brasileira. Mas nunca teve muito prestígio porque era um cantor de bolero, né? Aquilo que nunca foi valorizado aqui por ser algo totalmente fora da tradição brasileira. Mas estou dizendo, o Roberto, em algum momento da carreira dele, poderia ter ido por aí, porque ele estava pronto para qualquer coisa, ele queria fazer sucesso. Roberto faz parte daquele grupo de artistas, amigo, que ia um microfone como se vai um prato de comida. Não é Chico Buarque, não é Caetano Veloso, que ia para o microfone assim, ó, pensando só na arte, porque é filhos de classe média, filhos de doutores, né? Gil era filho do doutor, sem nenhuma pressa. São artistas que estavam na música, mas estavam estudando na faculdade também. Quer dizer, se o Chico Buarque ele estava pronto para estudar, estava estudando arquitetura. Enfim, esses aqui não. Will Simonal, Tim Maia, Elis Regina, esses iam ao microfone como se vai a um prato de comida. Então, não tem conversa. Roberto, você vai gravar bolero? Claro. E se fizesse sucesso com bolero, vamos nessa, gravar agora um disco de bolero, fazer show de bolero, e ele seria talvez o rei do bolero. Com certeza. Você tem aí a capa do livro que vai ser lançado? Já tem a capa? Tem, eu te mando aí, eu te mando depois aí. Não tenho aqui. Tranquilo, manda para a gente colocar aí na conta aqui da entrevista. E olha, vou mandar o livro aí para você autografar. Ou então vou ficar esperando aqui em casa para a gente. Não, claro, rapaz, vou te mandar. Já tá. Eu vou te mandar o livro autografado, não precisa nem se preocupar. Você está convidado a vir almoçar aqui em casa. Aliás, eu já te. Ó, quanto tempo? É verdade, eu sei que você está que nem o Roberto Carlos, que nem o Zezé de Camargo fala, né? O verdadeiro cuco só sai de casa para cantar. Você nem sai de casa. É verdade que nessa fase eu tenho trabalhado aqui, dou aula, enfim, estou sempre aqui, né, fazendo tudo aqui, escrevendo, enfim, dando entrevista, temos que garantir no final do mês. Mas o bacana é isso, amigo, que é bom chegar ao final de um trabalho assim, tendo conseguido realizá-lo, porque é tudo muito incerto, né? Você não, enfim, eu poderia também não ter conseguido. Foi difícil, né, reescrever o livro. Eu achei que ia ser mais fácil, já tendo uma base, né? Mas não tem facilidade, não. Foi até mais difícil do que partir do zero. Mas o importante é que o livro chegou e vai chegar bem. E a história fica, né? Porque eu tinha que encerrar aquela coisa, não podia ficar mal resolvida, né? Um livro proibido, não tinha que encerrar essa história. Com certeza. E eu acho que eu encerro agora com essa trilogia, né? Vai encerrar bem. Roberto Carlos em Detalhes, O Réu e o Rei, e Roberto Carlos outra vez. E aí eu vou partir para outros projetos, porque você falou aí do futebol, eu tenho um projeto também sobre cinema, um livro que eu quero fazer sobre cinema. E tem mais um livro sobre música brasileira, mas não de um personagem só, da MPB, assim, um trabalho sobre uma geração da música brasileira, que é outro trabalho que eu pretendo fazer também, se houver tempo, né? Com certeza. E é isso. Conto aí sempre com os amigos aí, com o apoio de vocês, que é importante. Estamos aí para o que deve que vier, principalmente para você. Meus amigos, eu conversei hoje com Paulo César de Araújo, meu amigo de verdade. Desejo a você, Paulo, toda a sorte nesse novo lançamento. E ainda hei de ver uma foto sua junto com o Roberto Carlos. Com certeza. Agora, aí vai ser um acontecimento, né? Aí vai ser um marco, né? Vai ser, vai. Bom, mas... Vai ser. Pode ter certeza que vai acontecer. Vai acontecer. Seria um maior prazer, né? Para sempre. Pensou haver esse reencontro, assim, encontros inusitados da história, né? Tanta coisa já aconteceu no mundo, né? Quem sabe? E eu quero estar presente, com certeza. Querido. Obrigado, querido. Você é meu amigo, eu fico... Fica com Deus. Eu orgulho disso também. Nesse lançamento. Obrigado. Estamos torcendo. Tá bom? Tá, ok. Gente, obrigado. Obrigado. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Um abraço, Paulo. Tudo de bom.